graça e a paz, amém? Normalmente lá na igreja, quando eu saúdo, a resposta do pessoal é um pouquinho mais forte. Não sei se vocês estão com algum problema, não. Vou tentar de novo, tá bom? Bom dia, irmãos. Melhorou bastante. Graça e paz, amém? Amém. Eu sou pastor há 23 anos, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Moro em Recife, onde eu nasci. Sou pastor de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana das Graças. Tem o site dela aí, se vocês quiserem acessar. Tem no Instagram, Facebook e assim vai, essas redes sociais todas. A gente transmite o culto lá pela internet, né? E os cultos todos estão gravados também, se vocês quiserem depois acessar e assistir. Tem a ipegracas.org.br. O site, né? O título do site. Tem também no YouTube o nosso canal. A Igreja Presbiteriana das Graças é a maior igreja presbiteriana do Nordeste. Presbiteriana, né? Nós temos 1.700 membros. Deus tem me dado a graça de estar pastoreando lá. Agora eu estou completando 15 anos e, pela graça de Deus, eu tenho sido muito abençoado naquele lugar. Eu vim para cá esse período, passar um mês, cheguei aqui dia 7, vou, se Deus permitir, até o dia 7 de junho, estar aqui na cidade de Tampa. Eu vim a convite de Franklin e Janaína, que muito graciosamente estão cedendo a casa deles e o espaço e o conforto para poder eu estudar. Na verdade, eu venho fazendo há 4 anos um curso lá em São Paulo, um curso modular, e agora eu estou concluindo, eu preciso fazer a minha tese final, então eu estou aqui para concluir isso e tem sido um tempo muito bom. Uma surpresa muito boa, que eles já tinham falado muito bem aqui da igreja, foi poder vir aqui, conhecer vocês, participar do culto no domingo passado e participar do estudo também na sexta-feira lá com o pastor, esqueci o nome, Demian. O estudo na sexta-feira, muito bom. Domingo passado a gente teve um almoço ali comunitário na casa de Mazinho e foi muito legal também. É muito bom estar com vocês, né? Eu estou me sentindo em casa, apesar de estar nos Estados Unidos, né? Essa talvez seja a 20ª vez que eu venho aqui e, pela graça de Deus, sempre tem sido um tempo de restauração, porque eu venho de férias. E quando você vem de férias, você vem para descansar, né? Então, eu tenho aproveitado esse tempo. Irmãos, muito obrigado. Eu queria agradecer também ao pastor pela confiança e o privilégio de poder estar aqui, compartilhar a palavra, sempre é muito bom para mim. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7º, e se puder também, deixe a Bíblia aberta. Evangelho de Marcos, capítulo 7º, nós vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 30. Evangelho de Marcos, capítulo 7º, desde o versículo 24 até o versículo 30. Vou pedir que, se você puder deixar a Bíblia aberta, a gente vai seguindo mais ou menos conforme está aqui o texto, tá bom? Diz assim então a palavra do Senhor. Levantando-se, Jesus partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha.
Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Vamos orar de novo, irmãos. Senhor Jesus, Tu és tão lindinho, tão maravilhoso. É muito bom estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas orações, por esse tempo já de consagração a Ti. Pai, mais uma vez eu te peço, já foi pedido, mas te peço de novo, que o Teu Espírito encontre espaço aqui. O Senhor, pelo Seu Espírito, aqui pode nos conduzir a toda a verdade. Então, unge meus irmãos, unge a mim, livra-nos do mal, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que existem 3 tipos de fé. Essa é uma definição teológica, claro. Existe uma fé que é a fé primeva, é a fé que todo ser humano tem, até o ateu tem, que é quando o homem busca uma instância superior. É quando o homem está querendo alguma coisa que seja maior do que ele, alguma coisa que possa ajudá-lo, que possa compreendê-lo, que possa tirá-lo de uma situação ruim. O ateu crê talvez na sua competência, crê na ciência, crê nos seus estudos. Ele crê numa coisa que é maior do que ele, que de repente pode ajudá-lo a solucionar os seus problemas. A fé primeva no Brasil, ela é muito presente. Nós somos um povo extremamente sincrético. Nós nos misturamos com tudo. Então você vê, por exemplo, pai de santo no altar, né, na escadaria da Igreja Católica, lavando, porque existe uma mistura. Nossa fé, por assim dizer, nossa crença brasileira, ela se mistura com tudo. Essa é a fé primeva. Essa fé, ela não salva. Existe um segundo tipo de fé, vou falar um segundo nível de fé, que é uma fé religiosa. Essa fé religiosa é uma fé de crendice também. Ela assimila verdades, especialmente de livros teológicos. Se for cristão, assimila da Bíblia. Se for muçulmano, do Corão. Se for do budismo, e se assim vai, ou seja, cada uma das religiões denota um tipo de crença que é de um substrato. Tem que ter um material, um livro, um compêndio, alguma coisa, alguma narrativa que os ajude a entender. Nem todos têm esse tipo de fé, a fé religiosa. O ateu não tem. O ateu tem o academicismo, mas não tem a religião. A religião pressupõe que o livro sagrado, que aquela estrutura, ela é sagrada, que ela tem alguma coisa de sobrenatural. Mas, por outro lado, essa fé religiosa, ela não salva, porque ela é uma fé teórica. Alguns teólogos norte-americanos, como, por exemplo, John Piper, fala que quem tem fé religiosa é ateu na prática, conquanto seja, muitas vezes, frequentador de igreja, participa das coisas, mas é, na verdade, um ateu prático, porque ele sabe, ele entende, mas não confia, ele não se entrega. E aí vem o terceiro nível de fé. O terceiro nível de fé é quando você entende, você compreende ainda mais, mas você confia. Você se entrega. Mas se entrega de verdade, ao ponto de conseguir descansar o coração, ao ponto de conseguir crer no invisível, crer naquilo que não se pode tocar, que não se pode chegar lá. Essa mulher que a gente tem no texto é uma mulher que começa com a fé primeva e ela termina com a fé que salva. Eu queria que você olhasse comigo esse texto para você entender, porque de repente a gente pode estar nesse processo de crescimento de fé e de descoberta de que fé é a nossa. Veja o texto, por favor. O texto fala que Jesus saiu da terra onde ele estava na Galileia, Jesus estava cansado, e ele foi para as terras de Tiro e Sidom, que seria a Filístia. O povo filisteu, que certamente você que conhece as Escrituras sabem, no Velho Testamento, como houve brigas e lutas, por exemplo, Davi e Golias, era justamente Israel contra os filisteus. Essa terra de Tiro e Sidom, ela era uma terra amaldiçoada. O livro de Joel fala sobre uma maldição que Deus lançou
sobre essa terra, porque em um determinado momento da história, esse povo Tiro e Sidom, eles pegaram filhos de Israel e eles sacrificaram, e eles venderam, e eles fizeram uma série de coisas ruins contra o povo de Israel. Então Deus pegou e amaldiçoou lá no livro de Joel, no capítulo 3, essa terra. Jesus foi então para uma terra maldita. Jesus está saindo da sua terra natal, está saindo de Israel e está indo para uma terra de gentios. Eu queria que você soubesse que na cultura judaica, não estou falando cultura bíblica, estou falando na cultura judaica, um judeu não deveria pisar num lugar de gentio. Ele não deveria entrar no lugar de gentio. E se ele entrasse na casa de um gentio, então ele estava cometendo um ato blasfemo. Essa era a tradição, isso não é a Bíblia, mas era a maneira cultural com que os judeus se entendiam. Jesus, portanto, está, de alguma maneira, fazendo uma coisa que não seria cabível dentro da cultura dos judeus. Ele está indo para uma terra de gentios, uma terra amaldiçoada. Mas muitos teólogos que falam a respeito desse texto, eles não se equivocam dizendo que Jesus foi para lá porque ele queria descansar. Você conhece essa palavra, irmão? Sim ou não? Conhece? Já ouviu falar de descanso? Não. Já? Já mesmo? Jesus cansava. Jesus seguia o ritmo, o mesmo ritmo que o Pai tinha seguido. O Pai fez toda a terra, toda a criação, em 6 dias. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Sim ou não? 6 dias. E no 7º ele fez o que, irmãos? Ele descansou. Alguns falam, o 7º dia não foi um dia de criação, mas foi também um dia de criação. No 7º dia Deus criou o descanso. Diga comigo, descanso. É divino. Diga, por favor, é divino. Faz parte da estrutura da nossa criação. Diga, faz parte da estrutura da nossa criação. Jesus seguia esse fluxo. Jesus trabalhava muito, mas não pensa que ele trabalhava pouquinho, não, porque Jesus trabalhava demais, mas demais da conta. Muitas vezes ele ia de madrugada, antes do sol nascer, até a outra madrugada. Relatos e mais relatos, como por exemplo, quando você lê a narrativa de Lucas capítulo 14, você vê e fala assim, ufa, que esse cara não cansa? Porque ele passa, por exemplo, 3 dias praticamente sem dormir, atendendo pessoas. Jesus cansava. Jesus trabalhava, e trabalhava pra caramba. Ele não era um ocioso, um cara que ficava ali no canto só olhando para o mundo e pensando. No entanto, ele tinha também o lugar do descanso dele. Vez por outra, os discípulos acordavam, procuravam Jesus. Cadê Jesus? Jesus tinha saído para orar. Ele subia o monte, se ausentava, ele ia descansar. Ele não só descansava subindo ao monte para orar, mas ele descansava no sábado, como era o costume dos judeus. No Shabá, Jesus ia para a sinagoga. Agora, você consegue imaginar, pensa só, um mestre dos mestres, um senhor dos senhores, aquele que é o verbo, o logos, aquele que é a palavra encarnada. Imagine ele ir para uma reunião de culto, onde ele se senta para ouvir pessoas pregando sobre a palavra. Quer dizer, parece totalmente equivocado. Como é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é homem e está ensinando a mim e a você como a gente vive. Não vive só de trabalhar, irmão. Amém ou não? Porque nem só de pão viverá o homem. Amém? Nem só de pão, nem só de trabalho, nem só de esforço, nem só de suor viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E a palavra que procede da boca do Senhor fala para você trabalhar e fala para você descansar. Jesus está indo descansar. E o texto diz para nós que ele foi até uma casa. Ele entrou numa casa e ele não queria que ninguém soubesse. Eu não sei que casa é essa, o texto não fala, não tem ninguém que fale a respeito de quem era essa casa, certamente um conhecido, ou dele ou dos discípulos. Jesus entra naquela casa, e quando Jesus entra naquela casa ali, ele pede que, por favor, não falem para ninguém que ele está lá. Ele está querendo descansar. Por favor, deixa eu descansar um tempinho aqui. Fala para ninguém não, tá? Os discípulos vão servir como se fosse uma espécie de para-choque. Eles vão ficar entre Jesus e qualquer pessoa que queira interromper o descanso dele.
Portanto, eles chegaram em comitiva, eles estão na casa de alguém que a gente não sabe o que é. Jesus está no interior da casa, enquanto os discípulos estão cuidando para que ninguém venha atrapalhar o descanso de Jesus. É mais ou menos essa perspectiva. Ninguém soubesse, por favor, não informa ninguém, tá? Não fala para ninguém que eu vim para cá. Tá bom, Jesus então está lá descansando, mas o texto diz, no entanto, Jesus não pôde ocultar-se. Ele não pôde ocultar-se porque existia uma mulher que estava com um problema gigante, e ela ouviu falar. Diga comigo, ouviu falar, por favor. Ouviu falar, vamos lá? Ouviu falar. Ela não viu, ela não teve nada nela, não teve nada na história dela, mas ela ouviu falar de que esse judeu, esse homem era diferenciado e ele fazia coisas que jamais ninguém tinha ouvido falar. E dentre as coisas que Jesus fazia, ele expelia demônios. Ela está com um problema gigante, ela ouviu falar dele, e o texto diz que ela não deixou Jesus descansar, ela não deixou Jesus ocultar-se. Ela foi para o encontro de Jesus. É isso que está dizendo o texto. Versículo 25, por favor, dê uma olhada. Diz, uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Essa palavra que é usada por Marcos como espírito imundo, é justamente como o judeu chamava o demônio. O judeu nomeava o demônio de espírito imundo. Ele não usava essa nomenclatura demônio, porque essa nomenclatura demônio era usada apenas pelos gentios, pelos povos pagãos. Então a narrativa está dizendo, a partir de um discípulo, a partir de alguém que é judeu, olha, tinha uma mulher que estava lá na porta, porque ela queria se encontrar com Jesus, porque a filhinha dela estava possessa de um espírito imundo. Essa é a narrativa judaica. Depois vai ser chamado de demônio, porque é a narrativa da mulher, e a mulher não é judia. A mulher não tem nada a ver com a cultura de Israel. Mas preste atenção, porque o texto está falando para nós. Está dizendo que aquela mulher tinha um caos dentro da sua história, irmãos. E não é um caos pequeno. Quem aqui tem filho, filha? Quem tem? Quem? Ok, tá bom. Eu vou fazer uma pergunta que é daquelas bem difíceis. Mas imagina que você vai ter que optar. Deus falou com você e disse, olha, eu estou para trazer um grave mal para seu filho, para sua filha, mas eu quero que você escolha. Ou você terá seu filho com uma doença fatal, ou seu filho ficará endemoniado. Dentre essas duas coisas que são terríveis, Deus acho que nunca faria isso com ninguém, mas imagina que Deus está fazendo isso com você e você escolhe o quê? Você escolhe que seu filho esteja com a doença terminal, ou você escolheria que seu filho estivesse com demônio? A minha escolha está feita já. Eu diria, Deus, é melhor que meu filho esteja com a doença terminal do que com um demônio no corpo dele. Você concorda comigo? Você também faria isso? Essa seria a minha escolha. Uma pessoa que está com demônio está num estado terminal, na maior miséria que a humanidade pode chegar. Está numa última condição espiritual. Está completamente perdido. Essa pessoa não tem mais controle nem da mente nem da razão. Quem controla a mente e a razão, o coração, os impulsos, todo o comportamento é o próprio diabo. Tal pessoa está no último canto da história. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Como é que essa criança, a gente não está falando de um adulto, como é que essa criança chegou a esse ponto? Talvez o texto consiga a gente entender um pouquinho através do texto. O texto diz que Jesus foi para a terra de Tiro e Sidom. E lá tem uma mulher que tem uma filhinha possessa. Essa terra de Tiro e Sidom tinha sido amaldiçoada por Deus, e essa terra de Tiro e Sidom era a terra de Jezabel. Você lembra de Jezabel ou não? Lembra, irmão? Jezabel lá do Velho Testamento, aquela miserável, a esposa de Acabe. A Bíblia usa a expressão falando sobre Jezabel, dizendo que Jezabel era feiticeira. Eu vou usar uma expressão mais brasileira, tá? Ela era macumbeira. Era mulher que acessava espíritos e fazia despacho de todo tipo, de tamanho e cor e jeito. Posso dizer para você, com base na história, é que naquela terra a religião oficial era a religião da macumba. Era a religião de se oferecer a espíritos demoníacos.
Sabe-se lá o que foi que aconteceu na casa dessa mulher. Mas uma coisa é fato. Na casa dessa mulher, a sua filha foi tomada completamente por demônio. Talvez, estou falando que o texto está dizendo isso, mas talvez algum tempo atrás, essa mulher numa crise, num grave problema, ela foi lá e ofereceu sua filha aos demônios, como era o costume da terra onde ela morava, ela ofereceu, ela deu um passe na filha. Já ouviu falar disso? Não. Tomar um passe, dar um banho de água benta. Já ouviu falar desse negócio, irmão? Não, pronto. Talvez foi lá e toma, vai lá, põe para poder ver se resolve os problemas lá em casa. Essa menina está uma peste, essa menina está difícil, essa menina não responde, a menina é difícil. Então toma um passe para ver se acalma aí. E deu o passe, mas a menina foi endemoniada. Soluções que vão se buscando por causa do desespero, mas soluções sem Deus. Nessa busca dessa fé primeva, onde você, o que tiver à mão para tentar solucionar problema, você usa. O que tiver à mão. O texto está dizendo que a mulher foi até Jesus, porque ela estava com uma filhinha, é a expressão que está usando aqui, com um espírito imundo. E tendo ouvido a respeito de Jesus, ela veio, e o texto diz que ela prostrou-se-lhe aos pés. Essa atitude que essa mulher está tomando é uma atitude de reverência. Se prostrava aos pés diante de dois tipos de pessoas apenas. Ou se prostrava aos pés diante de um governador, que era, no caso, César, não um rei manietado como, por exemplo, Herodes, mas César, diante de César, que era o supremo imperador, que era um filho de Deus, segundo o costume da época, César, então, merecia que qualquer pessoa que chegasse diante dele se prostrasse. Isso quer dizer que a pessoa fosse até o chão, se ajoelhasse e pusesse o rosto em terra. Então essa mulher foi lá, se prostrou, pôs o rosto em terra, mas ela não está diante de César. Mas a segunda pessoa com que alguém faria isso é se a pessoa estivesse diante de Deus. Essa mulher, de alguma maneira, quando ela se depara com Jesus, o que ela vê é mais do que um homem, é mais do que uma solução para o problema. Ela está começando a ver Deus, ela se ajoelha. É isso que o texto diz para nós. Então, o versículo 26 descreve quem é essa mulher, para que a gente tenha um quadro melhor. Veja o que diz o versículo 26. Essa mulher era grega. A expressão grega é usada aqui, não para dizer que ela era da Grécia, mas a expressão grega é para dizer que ela é gentia. Ou seja, que ela não tem parte nenhuma. Todos os que não eram judeus eram chamados de gregos nessa época. Nessa época, tá bom? Então, ela é chamada de grega porque ela não é judia. Quer dizer isso porque isso precisa ser ressaltado. Significa que ela não tem parte absoluta, nenhuma parte na herança de Deus, na aliança que tinha sido feita com Moisés, na aliança que tinha sido feita com Abraão, na aliança que Deus tinha feito com os antepassados de Israel. Em outras palavras, essa mulher está alijada de qualquer processo que faça ela participar da vida com Deus. Ela não pode participar de nada que tenha a ver com Deus, porque ela é grega, mas ela não é só grega não, ela é cirofenícia, como lhes falei, ela faz parte da história lá de Jezabel. Ou seja, quando o texto começa a descrever quem é essa mulher, vai mostrando que ela não tem capital humano nenhum para poder, recurso humano nenhum para comparecer diante de Jesus. Ela não tem mérito nenhum para comparecer diante de Jesus. Ela não tem recurso nenhum para comparecer perante Jesus. Ela não tem condições nenhuma de comparecer perante Jesus. O texto está dizendo que ela era uma mulher imprópria, indigna, incapaz. Ela não podia estar fazendo o que ela está fazendo. Ela não podia, não era só uma questão de cultura. Ela não tinha acesso e não podia ter acesso, porque ela estava privada disso. Na história dela, ela era uma pervertida, uma perdida, ela estava totalmente aquém. Essa é a condição dela. E ela rogava ao Senhor Jesus que lhe expelisse demônio. Essa é a palavra dela. Ela não chama de espírito imundo, ela é sem nenhuma tradição nos costumes religiosos. Ela não tem nada a ver com a religião.
ela só tem a ver com essa fé primeira. Ela quer alguma solução. Por favor, alguém me ajude, por favor. Alguém me ajude, eu estou em desespero. A minha causa é terrível. A minha filha está cheia de demônios. Eu não sei mais o que fazer, por favor, me ajude. Entretanto, irmãos, se você ler essa mesma narrativa no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, o que você vai encontrar é que os discípulos estão impedindo que ela tenha acesso a Jesus. Então eles chegam a um ponto de dizer para o Senhor Jesus, por favor, despede essa mulher, porque a gente não aguenta mais, essa mulher está gritando. Sabe o que estava acontecendo? Eu vou explicar para você. Jesus está dentro de casa, essa mulher chegou até a porta da casa, ela não podia entrar naturalmente, os discípulos estão lá na porta dizendo, não, Jesus não está aqui não, Jesus não vai receber ninguém, ele está descansando, por favor, se ausente. Mas sabe o que essa mulher fez? Essa mulher fez um carnaval na porta da casa onde Jesus estava. Essa mulher fez um salseiro. Conhece essa expressão? Um salseiro? Sim ou não? Conhece, irmão? Sim? Essa mulher fez um negócio. Ela começou a gritar. A expressão que é usada lá em Mateus, que ela clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim. É a maneira como ela gritava, a expressão que é usada é que ela gritava fazendo um escândalo. Aquela mulher escandalosa. Está do lado de fora, imagine, Jesus quer ocultar-se, não quer que ninguém saiba, mas a mulher está na rua, gritando, Jesus, ô filho de Davi, cuida do meu caso, tem compaixão de mim. É o desespero. Você conhece isso? Você já, em algum momento, se sentiu assim? Onde não tem mais, nada mais, não tem quem solucione. Você já se sentiu assim? Eu vou lhes contar uma história pessoal. Eu tinha 18 anos e estava saindo de uma festa de 15 anos, do pessoal da igreja, eu peguei o ônibus, já era meia-noite. Entraram 3 assaltantes no ônibus e um deles, sei lá porquê, talvez ele me achou a pessoa que mais merecia levar um tiro e atirou em mim. Eu levei um tiro no ônibus, foi no meu abdômen, e aquele tiro me levou para uma cirurgia. A cirurgia não resolveu o problema. Eu fiquei internado no hospital durante 45 dias, 40 dias mais ou menos. E nesse processo, eu fui definhando. Meu corpo foi se debilitando, eu estava praticamente para morrer, precisei fazer outra cirurgia. O que aconteceu comigo foi que, dentro do hospital, eu ficava me lembrando, às vezes, quando eu me acordava assustado com o estampido daquele revólver que atirou em mim, porque eu me lembrava da feição da pessoa que atirou em mim. Eu me lembrava do jeito, eu me lembrava da ira que estava no rosto estampado dele. E aquilo me afetou tão gravemente que eu fiquei tão irado que eu tinha vontade de sair do hospital para matá-lo. Se eu vou me vingar. Esse caba safado, desculpa a expressão, irmã, mas vai ver. Eu precisava resolver aquilo. Eu lembro-me que um dia meu pai chegou lá à tarde, aí falou assim, filho, sabe o nosso vizinho era delegado da polícia, falou, sabe o nosso vizinho? Eu disse, eu sei, pai. Ele falou, o vizinho me procurou e disse, olha, a gente achou a quadrilha que assaltou aquele ônibus. Eu falei, comigo mesmo, não falei para papai, mas na hora eu falei assim, graças a Deus, vão levar um tiro, eu tenho certeza, vão levar um tiro. Na hora ele falou assim para mim, ô filho, deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. O delegado perguntou para mim o que é que eu queria que se fizesse com aqueles delinquentes. Aí eu na hora falei, o senhor mandou matar, né, pai? Agora deixa eu dizer para você, eu era crente. Mas aquele crente, né? Eu era crente, meu pai não era crente. Falei, o senhor mandou matar, não foi, pai?
Ele falou, não, filho. A vida só pertence a Deus. Eu disse para ele assim, se eles estão cometendo crime, então prenda. Eu fiquei com tanta raiva do meu pai. A lágrima chega, escorria aqui de lado assim, ó, escorria quente. Não sei se você já assistiu isso, parecia que estava saindo ácido dos meus olhos assim. Aquele negócio quente, eu falava assim, eu vou dar nele agora. Só que eu estava todo entubado, eu estava fraco, não tinha condição. Papai colocou na minha cabeça brasas vivas, eu fiquei me queimando. Papai foi embora à noite, e durante aquela noite eu orei muito falando, Senhor, estou vendo que ninguém me entende, ninguém sabe o que é que eu estou passando, eu estou aqui com um caos dentro, eu quero matar. Meu pai teve a oportunidade, o que é que ele fez? Passei aquela noite toda agonizando na minha alma. Eu dizia, me dá a solução, me dá a solução, me dá a solução. De madrugada, por volta ali das 5 horas da manhã, o sol já tinha nascido, e na janela que ficava bem visível da cama onde eu estava, na janela dava para ver as palmeiras, e o vento estava soprando, e as folhas das palmeiras estavam balançando. Eu comecei a ver aquilo lá e falei, ó Deus, por que é que o Senhor sopra lá, mas não sopra aqui? Aquilo que o Senhor faz lá, eu sei que o Senhor pode fazer aqui. Você sabe que a palavra espírito é sopro, você sabe disso. Eu falei, Senhor, sopra aqui. E digo a vocês, irmãos, Deus soprou aqui. E quando soprou, aquilo saiu do meu coração e eu me aliviei tão grandemente por causa de um milagre. Que milagre foi esse? Foi o milagre do perdão, acessado pela graça e pela gentil e amorosa bondade de Deus que foi derramada no meu coração. Eu poderia contar outras histórias, talvez as histórias de igreja. Já sofri muito em igreja. Já passei por momentos que eu disse para Deus, Senhor Deus, eu quero morrer. Me tira a vida, Senhor, me leva, eu não quero mais, eu não quero mais. Você já passou, irmão, por algum momento, ou talvez você esteja passando por um momento que você fala assim, melhor não estar mais aqui. Sabe, a situação é tão difícil, ela é tão maior do que você fala assim, não dá mais. Essa mulher, ela está fazendo um escândalo fora da casa, sem que ninguém preste atenção nela. Os discípulos estão dizendo, Jesus, manda essa mulher embora, que ninguém aguenta mais, ela fica gritando lá fora. Toma uma providência, Jesus. E talvez você se sinta assim. Ninguém lhe compreende, ninguém está lhe dando acesso, você está se sentindo esvaído nas suas forças. Muitas vezes eu me sinto assim. A fé primeva, essa fé que é baseada apenas numa crendice, numa necessidade que a gente tem de que venha alguma solução, ela agarra qualquer solução que for dada, seja de Deus ou seja do demônio. Ela não serve para a gente conhecer a Deus, nem para a gente amar mais a Deus. Essa mulher está com a fé primeva, só que ela está indo para o lugar certo. Ela está indo acessar a pessoa certa. Ela está indo conhecer a pessoa certa. E muitas vezes tem pessoas com as quais a gente convive, que estão nesse desespero, estão vivendo nessa crise, e a gente não as conduz para o lugar certo. A gente deixa as pessoas e fala, eu vou orar por você, mas a gente não traz Jesus para elas. A gente não conduz elas ao conhecimento da graça suficiente de Jesus, do poder de Jesus, da presença de Jesus. E talvez, irmãos, eu tenha que dizer, sabe por que muitas vezes a gente não conduz as pessoas a Jesus? É porque nem mesmo a gente tem vivido na presença de Jesus. Muitas vezes a gente não tem feito o que essa mulher fez. Ela insistiu, ela gritou, ela esbravejou, eu quero a presença dEle. Não me satisfaço com a solução, apenas eu preciso é dEle. Eu preciso é que Ele chegue a mim. Ele se chegou. Mas quando ele se chegou com uma palavra esquisita. Versículo 27, dê uma olhada, por favor. Mas Jesus então disse para a mulher, deixa primeiro que se fartem os filhos. Ele está falando, deixa primeiro eu servir, eu fazer o meu ministério para Israel. Os filhos da aliança,
Os filhos de Deus, deixa primeiro servir Israel, deixa primeiro que os filhos se alimentem. E ele diz mais, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Agora pensa você, meu Deus, às vezes parece, estou só falando que parece, não estou dizendo que é, mas às vezes parece que existe um tipo de indiferença de Deus, e não só indiferença, às vezes parece que ela é meio cruel, meio duro demais, meio inacessível demais. Que palavra é essa, Jesus, que o Senhor pode dar para uma mulher que está numa desgraça de vida como essa? Como é que o Senhor pode dizer um negócio desse para ela, chamá-la de cachorrinho? Talvez a gente não entenda bem. O que ele está citando é um provérbio que era usado na cultura. Os judeus chamavam todos os gentios de grego, mas chamavam também eles de cães. Essa é uma expressão. Essa é uma expressão cultural. É a maneira com que eles usavam para falar dos gentios. São os cães. São os cães. Só que eles falavam de forma depreciativa. Naquela época existiam dois tipos de cães, por assim dizer. Os vira-latas que andavam pelas ruas eram os mesmos que estavam andando nos desertos, que estavam andando fora das cidades. Eram cães selvagens. Eles comiam as carniças que tivessem sobrando pelas ruas. Os restos de alimento que as pessoas deixavam, eles simplesmente comiam. E eles eram bravos, eles eram ferozes. Se alguém se deparasse com um cão desse na rua, era para ter medo, porque talvez ele avançasse. E entendendo que muitas vezes os cães, eles não andam sozinhos, eles andam em alcateia. Então é perigoso um cão. Mas naquela época, raras exceções, mas acontecia. Tinha gente que conseguia domesticar um cão desse e começava a torná-lo um cão domesticado que ficava dentro de casa. Jesus está usando esse termo, essa terminologia a respeito daquela mulher. Está falando, você é um cão. Não vou dizer cadela, porque é pior ainda, né? Imagina você está chamando ela de cadela, né? Mas não, você é um cão. Mas você é um cão domesticado, que fica dentro de casa, que a gente alisa. Você até come, mas só depois. Se isso para você ajudar, a gente está vendo que não foi assim tão grosso quanto a gente imagina que foi. Mas eu falo para você assim, pensando muitas vezes no meu temperamento, porque eu sou aquela pessoa assim, intensa, né? Sou calmo, mas sou intenso ao mesmo tempo. Eu fico pensando assim, imagina eu estou com um problema desse, me deparo com ele, estou gritando lá de fora, pedindo audiência, pedindo que ele compareça. Quando ele sai dos aposentos, que vem a minha direção, na hora que ele me encontra ajoelhado. Me encontra prostrado com um rosto no chão. E na hora que ele me encontra assim, ele diz assim, você é um cachorrinho. Imagina. O que é que você fazia, irmão? Fala a verdade. Hã? Ah, irmão, tá bom. Ah, eu estou aqui me esforçando, então vou para outro, sabe de uma coisa? Amém, irmão? É ou não é? Você já viu como nós brasileiros temos uma dificuldade imensa de ouvir a verdade? Temos uma dificuldade imensa de sermos corrigidos. Eu vou colocar uma expressão, que é uma expressão que eu sinto muito, eu sinto isso muito em mim mesmo. A gente tem uma dificuldade muito grande de ser colocado no lugar da gente. Sabe? E tem coisa que a gente precisa ser humilhado. Tem situação que a gente precisa ser colocado no lugar da gente. E uma das coisas que a gente precisa ser colocado no lugar da gente é a gente estar e entrar e buscar a presença de Deus. Essa mulher está diante da presença do Deus soberano, onipotente, o Criador dos céus e da terra. Ela está de joelho, ela não faz parte da aliança, ela não tem mérito, ela não tem condições, ela não tem graça. Ela está lá e ele está falando, você ainda está sendo gentil com ela. Você tem direito a ficar dentro de casa, mas você não tem direito ao tratamento dos filhos. Aqui eu quero entrar forte com você, porque eu sou gentil. Eu queria ser judeu. Na verdade, eu fui 2 vezes para Israel e quando eu estava lá eu vi como se fosse a minha casa. Eu falei, meu Deus, esse parece ser o meu lugar. Essa parece ser a minha casa. Eu me identifiquei fortemente. Não só porque o lugar é o lugar da Bíblia, mas porque aquilo parecia que tinha a ver com minha alma. Eu não sei explicar. Mas eu sei que eu não sou judeu. Na verdade, isso foi uma pesquisa histórica que eu fiz, que eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu sou judeu, e comecei a procurar meus ancestrais todos, porque eu queria ter um acesso para ir morar em Israel.
Esse foi o meu plano. Eu tracei durante 2 anos um projeto de ir morar em Israel. Eu queria ser judeu, conquanto continuar sendo crente, tá bom? Um judeu messiânico. Eu adoro essa cultura, eu adoro o linguajar, eu adoro o hebraico, eu gosto desse negócio, eu queria estar lá dentro. Mas eu fiz a pesquisa toda. Sabe o que é que deu? Eu sou vira-lata, irmão. Eu sou vira-lata. Eu sou brasileiro, daquele que está todo misturado. Eu tenho negro no meu sangue, eu tenho índio no meu sangue, eu tenho português no meu sangue, eu tenho espanhol no meu sangue. Eu estou todo caboclo, sei lá o que chama. Eu não sei você, mas eu não tenho a mínima condição, mínimo direito, nenhum mérito de comparecer perante o Rei da Glória. Eu sou um vira-lata. Você é o quê? Eu não faço parte das alianças. Eu não posso estar na presença dele. Essa é a minha condição. Então, se ele chega e diz para mim, eu primeiro tenho que atender os filhos, você é um vira-lata. Ele está me colocando no meu lugar. E vou dizer para você, muitas vezes nós crentes não aprendemos a viver no nosso lugar com essa humildade que faz parte de conviver com Deus. Nós não temos direito, irmãos. Nós não temos direito ao pão que comemos. Não temos direito aos recursos que temos. Você diz, mas eu me esforço, eu me dedico, eu me luto, eu me esmurro. Você tem sido agraciado por Deus. Tem uma boa mão que tem derramado sobre você graça sobre graça. Não diz respeito aos seus méritos. Não é porque você é bom, não é porque você se esforça. Você é vira-lata. Provavelmente é tão vira-lata quanto eu. Na sua história está tudo misturado dentro de você. E você quer comparecer diante do Rei da Glória. E você quer dizer, me manda o maná. Eu tenho direito, eu tenho herança. Eu sou da linhagem de você. Não é. Mas você tem um privilégio. Um privilégio por causa de Jesus Cristo. De poder entrar no Santo dos Santos, no trono, diante do trono você tem livre acesso. É por isso que em Hebreus capítulo 10 diz, entremos pois com ousadia diante do trono da glória. Nós temos acesso, nós podemos buscar confiadamente socorro. Por favor, socorro, é diante do Rei da Glória. Pode buscar que Ele está olhando para você, mas não tem mérito. Não é a sua bondade. Não é a sua dedicação, não é o seu esforço, não é porque você é crente há muito tempo, não é porque você contribui muito, não é porque você seja lá o que for, não é! Nós não temos mérito. Temos absolutamente nada que nos faça ser credenciados para estar na presença dele. Essa mulher está gritando lá e Jesus está pondo ela no lugar dela. Mas o impressionante desse texto é o que vem depois. O versículo 28 diz assim para nós. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Você consegue ver? Eu estou vendo essa mulher chorando. Debruçada no chão. Os cabelos estão por sobre a cabeça. Ninguém vê o rosto dela. E a voz pequena, fraca, está falando sim, Senhor. Como dizer sim, Senhor? Como? Ela não tem a solução dos seus problemas. Preste atenção, irmão. A filha dela não está curada. Ela não está atendida por ele. Ela simplesmente está na presença dele. E quando ela está na presença dele, ela se depara com a indignidade dela, com a falta de condições que ela tem e a autoridade que ele tem.
E o poder que ele tem, a majestade que ele tem, o senhorio que ele tem, quando ela se depara diante dessa grandeza, ou seja, eu sou pequena, eu sou frágil, eu não mereço, mas está diante de mim o Rei da Glória. Quando ela se depara com esse quadro, ela diz: sim, Senhor. Ah, irmão, preste atenção, porque talvez seja essa a grande maravilha de andar com Deus, de estar em Cristo. Não é ter dele coisas boas, mas é ter Ele. Não é ter as bênçãos, mas ter a pessoa. Sabe, irmãos, o grande privilégio é esse, é que a gente pode dizer: sim, Senhor. Aconteceu, foi uma calamidade, mas sim, Senhor. Sabe, não teve solução para o meu problema, mas sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, sim, Senhor. Não, eu não consegui resolver, ninguém conseguiu resolver, mas eu estou diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso, e eu não mereço. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe, irmão, nós precisamos disso. Isso apazigua o nosso coração. Isso é a fé que salva. Isso é a fé que anda com Deus. É a fé que não tenta ensinar a Deus como agir, mas simplesmente se apequena diante dele e diz: sim, Senhor. Pode ser do jeito que tu quiseres. Sim, Senhor. Eu preciso é só da tua presença. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É diante desse sim, Senhor, que ela diz: mas os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa, eles comem das migalhas das criancinhas. A palavra criança aqui não foi a palavra que Jesus usou para filho. Ele usou a palavra filho. Ela usou a palavra criancinha. E a distinção era que uma criancinha, quando comia à mesa, ela se lambuzava. Mas se lambuzava muito, porque a comida judia, não sei se você já percebeu, mas ela tem as porções, vários pratinhos, e tem muitos cremes, aí tem feijão, aí tem um creme lá de, sei lá o que, como é que eles falam lá, grão de bico e não sei o que, aquelas misturas todas, e tem pão, e tem bode, irmãos. Alguém gosta de bode, não? Tem ninguém do sertão, que só aqui. Pois é. Tem a galinha guisada, alguém conhece isso não? A galinha guisada, aquela galinha, né? Tem lá na mesa, então tá lá aquele negócio que lambuza ou não lambuza. Agora imagina, você não tem garfo e faca, não tem palitinho, não tem nada, é com a mão. Você pega lá o bode todo melado, pega a galinha toda melada. Você pega os molhos, você molha tudo, e à medida que a criança vai comendo, aquele negócio vai caindo no chão. É por isso que ela está falando, as criancinhas. Sabe o que, é que ela está dizendo que quer comer? É o sobejo. É o negócio que caiu da boca da criança. Caiu quando ela errou na boca e ficou melada e começou a escorrer e caiu no chão. A migalha de Jesus é mais poderosa do que os nossos maiores problemas. Uma migalha dele, irmão. Uma coisa que sobra dele, que cai da boca de alguém, de uma criancinha que for, é maior do que todos os nossos problemas. Ela está dizendo: eu não quero merecer. Será que você pode dizer isso? Será que você pode viver uma religião como essa? Eu não quero merecer. Eu só quero estar na tua presença. Eu não quero merecer. Eu quero desfrutar a tua presença. Eu não quero merecer. Merecer tua bênção, merecer teu tratamento, merecer teu acolhimento. Eu não tenho como merecer. Mas eu estando na tua presença, uma sobrinha que vier, um nada que cair, já é maior do que todos os meus problemas. Ela está falando isso, olha, mas na verdade, debaixo da mesa a gente consegue comer migalhas quando uma criancinha deixa babar, deixa cair da boca dele. A gente come. O texto diz para nós assim no versículo 29. O Evangelho de Mateus fala que ele disse: grande é a tua fé. Mas veja o versículo 29 aqui em Marcos, fala assim: então lhe disse, por causa desta palavra,
podes ir. O demônio, veja como Jesus usa. Jesus não usa os termos judaicos de espírito imundo, mas usa se associando com ela, falando, o demônio já saiu da tua filha. Sabe o que é lindo? O lindo é que ele diz, por causa dessa palavra. Sabe, a mulher não tem mérito, mas ela tem atitude. Repita comigo, atitude. Ela não tem mérito, mas ela tem atitude. Diga comigo de novo, ela não tem mérito, mas ela tem atitude. Mas qual foi a atitude dessa mulher? Foi a atitude de alguém que se humilha. Abre mão de qualquer prerrogativa. Reconhece que não tem direito. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é gente humilde, quebrantada, abatida de coração. Preste atenção, Deus diz no Velho Testamento, eu habito com o humilde, eu habito com o quebrantado, eu habito com o aflito de coração. Você crê nisso, irmão? Deus está dizendo, eu vou para junto de quem assim está, eu vou para junto. Essa mulher está dizendo isso, tá bom, eu não mereço, qualquer migalha para mim sobra, eu já estando dentro de casa, já estou satisfeita, eu já estando dentro, mesmo que seja debaixo da mesa, para mim já está mais do que bom, eu estou na sua presença. Então ele diz, essa sua atitude tocou meu coração. Essa palavra, como é traduzida aqui, diz assim, por causa dessa palavra, a expressão que é no original é por causa da atitude que você tomou. Não é uma palavra que sai da boca, é uma palavra que sai do coração. Não se trata apenas de ter comportamentos religiosos, de você participar de cultos, de você ter atividades, de você ser generoso, você dá oferta, você dá roupa, você dá... Não se trata apenas das coisas que você faz, mas se trata de como faz, de dentro para fora, e não apenas simplesmente fazer, porque tem que fazer. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer o culto, eu tenho que não sei o quê. Não tem não. Você precisa no coração amar, doar de coração, entregar de coração, ser a sua vida e não apenas um comportamento. Se é o que habita na sua alma e não apenas um negócio que você faz para se livrar. Eu tenho que dar, eu tenho roupa demais no meu guarda-roupa, eu tenho que dar, eu tenho coisa demais para poder fazer, então eu vou fazer. Não é isso. Viver com Deus, buscar a Deus, não se trata de você ter que, se trata de você desejar de todo o coração, de buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Não se trata, irmãos, não se trata de palavras que são ditas, de comportamentos que são sem alma, sem coração. Se trata de você fazer inteiro. Isso mexe com o coração de Deus. Gente que diz, eu não tenho direito, mas estar na tua presença é o meu maior prazer. Como cantamos aqui. A tua presença é o que eu mais quero, Deus. É o que eu mais quero. Jesus diz, isso me tocou. Quando ele usa a expressão lá em Mateus, ele fala, mulher, grande é a tua fé. Jesus está dizendo, houve fé que salvou essa mulher agora. Ela entrou aqui com a fé primeva. Ela entrou com a fé que é uma fé de crendice, que é uma fé que busca qualquer transcendente, qualquer solução para o problema. Mas quando ela compareceu na minha presença, o coração dela foi mudado. Ela não quer mais a solução dos seus problemas, ela quer a mim. Ela quer a minha vida, ela quer a minha presença, ela quer a mim. Tem diferença para você? Não só ter problemas solucionados por Deus, mas ter Deus, a presença de Deus, o toque de Deus, buscar a Deus. Sabe, irmãos, não estou falando de coisas e hábitos que são da religião, estou falando na vida pessoal. Então deixe-me confrontá-lo, permita-me confrontá-lo. Você busca a Deus? Você tem fome de Deus? Ou isso é só parte de um cântico, que a gente vem aqui, canta, celebra no domingo, e que bênção o culto dessa igreja. Que coisa maravilhosa a gente chegar na América e ter esse tipo de igreja, vivendo uma igreja viva, pelo menos aos meus olhos. Deus é que sabe. Mas que bênção. Mas deixe-me dizer, irmão, você ama a Deus? Se ama, como você concretiza isso? Você o busca, você lê a sua palavra, você ouve a sua voz, você medita, você ora, você está buscando o altar.
versículo 30 fala: voltando ela para casa, ela achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, sabe? O jeito que a narrativa está aqui, como também no Evangelho de Mateus, ao que tudo indica, das duas uma. Ou o demônio tinha feito tanta maldade com essa menina, que o corpo dela ficou sem força, exauriu as forças dela, gastou ela emocionalmente, gastou o corpo dela como pôde, que quando ele saiu, ela não tinha força, ficou na cama. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que talvez na hora de sair, quando o demônio viu Jesus entrando na casa daquela menina, através da mãe, porque ele era o dono da casa, mas agora Jesus acabou de entrar no coração da mulher. E quando Jesus entrou no coração da mulher, ele viu, entrou Jesus na minha casa, agora eu tenho que sair daqui. Então ele pegou e convulsionou a menina. Ele deu um chacoalhejo nela, balançou para lá e para cá, lançou ela sobre a cama e saiu, como um ato de revolta. Tipo assim, eu vou ter que sair daqui mesmo. Pá! E aí saiu. O fato é que quando um mais valente entra na casa do valente, o menos valente tem que correr. É ou não é? E o mais valente chegou. O mais valente não chegou apenas para solucionar o grande problema, mas ele chegou para habitar. Você quer Jesus para quê? Para ajudar você aqui nos Estados Unidos a resolver problemas, ter os recursos necessários para pagar suas contas, ajudar você na imigração, ajudar você a ter acessos a crédito, a ter soluções e soluções de problemas. Você quer Jesus para isso? Deus é tão bondoso que Ele até pode lhe dar. Mas Ele lhe dando isso, talvez Ele tire de você o maior privilégio, que é você ficar satisfeito com as mãos dEle, sem nunca ter olhado Ele face a face. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e os vossos olhos jamais sofrerão vexame. Busca a Deus e vive. Sabe? Busca e vive. E a sua alma resplandecerá. Porque o meu justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Busquemos ao Senhor, irmãos.